Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia trimestral do Banco Inter. Estamos a iniciar o segundo trimestre do ano de 2025, que se espera mais complexo, pois a situação vem se tornando um pouco mais confusa. Vem de um primeiro trimestre incerto, que por sua vez veio de um quarto trimestre de 2024, que também não era assim tão claro. Tivemos pela frente eleições nos Estados Unidos, cujo resultado foi uma mudança do governo de democratas para um presidente bastante atípico, Donald Trump, que já tinha governado entre 2016 e 2020. Começou a implementar algumas medidas, não de forma tão agressiva como parece que fará agora. No entanto, algumas destas medidas são de difícil aplicação e isso poderá ser uma vantagem. Estamos a falar de entraves do comércio global, principalmente de tarifas alfandegárias, que, embora ainda não sejam efetivas, já estão a ser impostas. Trump já tinha adotado este tipo de política no seu primeiro mandato, especialmente contra a China, mas agora está a aprofundar essas ações de forma algo preocupante. Provavelmente virão depois cortes de impostos, como já fez anteriormente. Pode reduzir ainda mais o imposto sobre as empresas, enquanto nos impostos individuais, para além das medidas relacionadas com gorjetas e reformas, deverá manter então as receitas fiscais que foram acertadas no seu primeiro mandato. Estas novas políticas deverão ser implementadas, sobretudo, no segundo semestre. Para já estamos concentrados no impacto das tarifas alfandegárias, nas suas represálias e também nas contra-represálias. É por isso que no nosso relatório de estratégia de investimentos para o segundo trimestre afirmamos que, na verdade, ninguém sabe realmente o que esperar. As medidas são erráticas e isso leva a um questionamento do ciclo económico expansivo que estávamos a viver até agora. Entramos então numa fase de reajustamento e isso não significa que haverá uma recessão, mas que é necessário de facto ajustar e adaptar as estratégias. Neste contexto, recomendamos uma abordagem de investimento menos arriscada, com decisões mais ponderadas. É esse, de facto, o ponto que queremos insistir. Por isso, reduzimos a exposição recomendada para todos os perfis de risco dos clientes. Anteriormente, o perfil mais defensivo tinha uma exposição de 30% e agora passa para 20%. Diminuímos então em 10% a exposição recomendável à renda variável para todos os perfis, incluindo então também o mais agressivo, que estava em 80% e passa agora a situar-se em 70%. Vamos reduzir a exposição e afastar-nos de ativos com maior potencial de crescimento de lucros, mas também com maior risco implícito, como é o caso do setor tecnológico. Digamos que vamos ser mais seletivos dentro daquilo que é a tecnologia. Pretendemos manter posições em cibersegurança, por exemplo, bem como em bancos e também no setor da defesa. Contudo, temos de ser mais criteriosos porque os riscos estão a aumentar juntamente com a incerteza. Além disso, nem sequer é possível calcular com clareza o impacto das medidas que estão a ser implementadas. O que sabemos, com base na história económica, é que quando foram aplicadas restrições ao comércio, principalmente entre as guerras mundiais, todos saíram prejudicados. Na época pensava-se que o comércio global era um jogo de soma zero, digamos assim, ou seja, quando alguém ganhava, outro teria de perder. Essa parece ser a lógica da atual administração norte-americana. No entanto, isso não é necessariamente verdade. Quando se aplicam restrições comerciais de forma generalizada, todas as partes perdem. Isso resulta em menor atividade económica, menos comércio e, consequentemente, menos crescimento do PIB. O impacto será sentido globalmente, inclusive é por quem impõe estas medidas. A verdade é que os Estados Unidos são uma economia menos dependente do comércio externo do que as outras, pois são um mercado gigantesco e quase autossuficiente. No entanto, mesmo eles sentirão os efeitos negativos de todas estas medidas. A história já demonstrou que restrições comerciais podem levar a processos inflacionistas. Basta recordar a hiperinflação do período entre as duas guerras na Alemanha ou o crash de 1929, que resultou de um abrandamento económico e da queda do PIB. Claro que estamos no século XXI e a situação não é sequer comparável a estes momentos traumáticos. No entanto, sabemos que a imposição de tarifas resulta inevitavelmente numa redução do PIB. Quando os dados do PIB do primeiro trimestre de 2025 forem divulgados nos Estados Unidos, é provável que mostrem então uma contração. Passaremos de um crescimento superior a 3% para um número negativo e isso é de facto uma mudança significativa. Além disso, veremos mais inflação. Historicamente, entre 30% e 50% do aumento das tarifas alfandegárias acabam por ser refletidos nos preços finais, ou seja, nos preços para os consumidores. Assim, na segunda metade do ano, poderemos assistir a uma nova onda inflacionista. E isso fará com que as taxas de juros deixem menos do que se esperava. Acreditamos que a Fed dos Estados Unidos fará cortes reduzidos, apenas 2 cortes até ao final do ano, enquanto o Banco Central Europeu poderá apenas ter mais uma descida.
Este é um cenário mais delicado, ou seja, menos crescimento, mais inflação e taxas de juros menos baixas, e isso inevitavelmente levará a uma redução dos lucros das empresas, o que por sua vez afeta a valorização das ações. Se analisarmos os índices bolsistas, percebemos que nos Estados Unidos e na Europa as avaliações já estão elevadas e sem muito potencial de valorização. Nos Estados Unidos ainda poderá haver algum espaço, mas enquanto a situação não mudar, as bolsas terão bastante dificuldade em recuperar. Se os Estados Unidos perceberem que estas medidas também os prejudicam e que ninguém sai a ganhar, talvez haja uma mudança de rumo. Mas até lá enfrentamos um cenário de maior risco, menos crescimento e mais inflação. Diante deste panorama, devemos posicionar-nos de forma mais prudente e, por isso, reforçar que reduzimos em 10 pontos percentuais a exposição recomendada para todos os perfis de risco. Vamos continuar a investir de forma estratégica, mas o contexto para o segundo trimestre do ano é mais complicado e exige uma abordagem mais cautelosa. Muito obrigado.